Olá! O filósofo Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômano, que nada mais é do que uma compilação da maioria das suas ideias em um só lugar, uma enciclopédia que reuniu ali a maioria das suas ideias. Nessa obra, ele define que o medo é uma dor recorrente da antecipação do mal. E ele defende que o medo ele não deve ser tratado como uma fraqueza a ser dominada ou destruída, né? Mas sim gerida pela razão, com o intuito ou com o objetivo de alcançar a virtude da coragem. O medo, ela é uma reação química que acontece no nosso organismo e ela acontece quando nós passamos por alguma situação de risco. Ela é uma descarga elétrica, uma descarga de adrenalina, cortisol e outros elementos, né, que se juntam no hipocampo da nossa mente, faz o sangue desaparecer da pele, né, enrijece os músculos, incendeia todo o organismo e em questão de milésimos de segundo o nosso corpo está preparado para se defender, lutar ou então para dar no pé, correr. É a reação criada no hipocampo que chega com essa finalidade. A paz do Senhor Jesus, eu sou o professor Lázaro Filho e aqui neste canal nós realizamos pré-aulas da editora Betel e a ideia aqui não é discorrer a lição da forma que você vai ver lá na escola bíblica. A ideia aqui é dar ao aluno e principalmente ao professor alguns subsídios, né, que ele pode utilizar para ter uma visão mais abrangente a respeito da aula lá na escola, né? Então, não economiza no kit de manto, chama aí o dedão no like, se inscreve no canal. Como é que eu faço para inscrever no canal? Aperta esse botão inscrever-se, que está aí logo abaixo da tela do vídeo. Depois disso, você ativa um sininho, né? Escolhe o modelinho mais barulhento. Você vai apertar em cima do sininho, vai aparecer umas 2 ou 3 modelinhos. Aperta o mais barulhento ali, né? Vai naquela setinha que tem para o lado e encaminha esse vídeo. Escolhe lá o WhatsApp, encaminha esse vídeo para alguém. Faça aí alguma coisa e faz aí algum comentário, critica se você quiser. Faz alguma coisa para abençoar aí. E não esquece do like, tá? Então, valeu demais. Bora para a pré-aula, porque o tema da quinta lição desse trimestre é sobre o medo e a coragem. Nós já demos aqui uma introdução sobre a ideia de Aristóteles do que era o medo, né? Que ele não deve ser destruído, não deve ser combatido, mas antes ele deve ser submetido à razão com o propósito de conquistar a coragem. Pois bem, o tema da lição é fortalecido pela fé para combater o medo com coragem. Agora, não mais no campo das ideias de Aristóteles, mas agora sobre o ponto de vista cristão, sobre o ponto de vista de como Deus nos prepara e pode nos capacitar para enfrentar o medo com a coragem. Tá muito legal essa viagem, né, com o bispo Samuel Ferreira nessa verdadeira aventura de Neemias rumo à reconstrução dos muros, né, e o propósito final que ele está lutando para conseguir. De fato, daria uma excelente série, né, sobre resiliência, superação. Então, no episódio de hoje, dessa história magnífica de Neemias, nós veremos um momento de sabotagem por parte dos inimigos que tinha a intenção de derrotá-lo através do medo. Tentaram utilizar o medo para parar Neemias. Nós já vimos ali tantas coisas nas lições anteriores que Neemias enfrentou por parte dos seus inimigos. Agora eles tentam dominá-lo através do medo. O texto sagrado está lá no livro de Neemias, no capítulo 6, e diz que quando ele entrou na casa de Semaías, quem é Semaías? Semaías era um sabor profeta que existia em Jerusalém no tempo de Neemias. E ele,
quando Neemias entra na casa desse profeta, ele inventa uma história de que os seus inimigos, Sambalat, Tobias, estavam indo para matá-lo. Então, a visão de Deus, a estratégia que Deus havia dado a ele, que Deus havia o inspirado, era que eles fossem imediatamente para o templo, trancassem as portas e ficassem ali escondidinhos, né? Essa estratégia tinha a intenção de apavorar Neemias, de paralisá-lo, né, com essas palavras, porque se ele acreditasse e fosse esconder, várias coisas poderiam acontecer. Eles poderiam criar uma emboscada, poderiam obrigá-lo a ir embora em troca da vida dele, poderiam suborná-lo, poderiam fazer muitas coisas para o intimidá-lo e, portanto, nós precisamos agora avaliar e analisar o que é que se passou pela cabeça de Neemias. Uma ameaça, sem dúvida, é um gatilho que desencadeia uma reação química chamada medo. É normal, você receber uma ameaça, automaticamente o seu organismo todo se movimenta, você sente aquele frio na barriga, aquela reação química que nós já falamos aqui, e inevitavelmente ele deve ser temido. Por quê? Porque a sua vida está em risco. Normalmente você vai sentir medo. Alguém te ameaça e você então vai sentir medo pela sua vida. E quando eu falo disso, eu me lembro do profeta Elias, quando ele soube que Jezabel estava procurando ele para matar. Imagina, receber uma ameaça de morte por parte de Jezabel, uma mulher muito impetuosa, problemática, malvada, e ele agora estava com medo. O medo tomou conta do coração do profeta a ponto dele se esconder numa caverna de medo da Jezabel. Agora você me pergunta, Elias era um homem medroso? Irmãos, não era. Elias tinha acabado de desafiar os profetas de Baal, né? Havia, lá no Monte Carmelo, havia levado eles lá para a beira do riacho Quizon e matado 450 deles no fio da espada. Esse homem não era medroso. O fato é que a ameaça, ela desencadeia uma crise de desconfiança em nós e nos torna vulneráveis, né? Fracos. E isso é perfeitamente normal que aconteça com o ser humano. Só que no caso de Neemias, ele não sucumbiu diante do medo. E o que Neemias fez e da forma que ele fez, que nós precisamos entender. Por quê? Ele desconfiou que a profecia de Semaías não era proveniente de Deus. Ele viu a intenção maligna deles, a trama que eles estavam fazendo para matá-lo. Então, malandramente, Neemias se negou a ir com ele ao templo se esconder. E pelo versículo número 14, quando nós analisamos, nós vemos que outras tentativas de falsas profecias foram levantadas contra ele. Porque ele pede ao Senhor que se lembre de todos os que tentaram profetizar falsamente com a intenção de fazê-lo parar. Ao menor sinal de medo, o inimigo nos ataca. Observe na natureza, né, o comportamento ali dos predadores. O predador fica ali na espreita e quando a vítima ou a presa ali se vacila, elas atacam. Porém, quando nós encontramos força e valentia contra os nossos medos, o que nós recebemos é uma verdadeira descarga de energia e de ânimo, que não vem de nós, irmãos, vem de Deus, com o propósito de nos levantar. É como se nós encontrássemos em Deus uma força fora do comum, que nos coloca não com vontade de correr, mas com o propósito de enfrentar o nosso medo. Quando o medo deixa de fazer o papel dele, que é reação em meio a algum risco, né, algum perigo, e quando passa desse ponto e começa a nos paralisar, da forma que aconteceu com Elias, é a hora de pedir ajuda. Ninguém é de aço, ninguém é invencível, né?
Porque a depressão, a opressão, o pânico e outros tipos de enfermidades da alma, elas surgem, são doenças oportunistas que somem, que surgem invadindo, né, o nosso campo de batalha aqui da mente e nos domina. Sabota as nossas defesas, nos leva ao caos. Muitas vezes pessoas sucumbem diante desse problema que são essas enfermidades da alma. O que Deus precisou fazer no caso de Elias? Enviar um anjo. Levou alimento, o alimento do céu, né? Animou ele, mostrou para ele o sentido da vida. Quantas pessoas ainda estavam de pé diante da impiedade de Jezabel? Teve que mostrar para ele que ele não estava sozinho. O medo dele foi de estar sozinho e vulnerável diante de Jezabel. E Deus mostra então para ele que aquilo ali não era um problema. Deus realizou com Elias uma verdadeira terapia com a finalidade de animá-lo, de colocá-lo de volta no jogo, de colocá-lo de pé novamente. Nós devemos controlar o nosso medo, submetendo ele ao Senhor e às promessas que ele fez. A fé pode nos levar ao perfeito amor, e como escreveu o nosso evangelista João na sua primeira carta, o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo o medo. Muitas pessoas, elas têm medo de chuva, né? Muito comum o medo de tempestade, de raio, né? E quando os trovões e os raios começam, é bem frequente que as pessoas fiquem com medo. Eu mesmo, quando era criança, eu tinha muito medo de chuva, de raios, né? E o que aconteceu? Eu instalei uma linha de comando na minha mente que quando os relâmpagos e os raios começam, eu uso algumas palavras e muitas vezes eu digo para mim mesmo essas palavras. Eu digo assim: se eu creio que Deus está no comando de tudo, então as forças da natureza também estão. Portanto, ele me guardará. E caso ele queira me acertar, ele também não vai errar. Então, eu preciso o quê? Confiar. Se ele quiser me acertar, de fato, ele não vai errar. Então, eu preciso confiar que ele está no comando e que tudo vai ficar bem. Isso me ajuda, me conforta, me ajuda a crer. E quando eu preciso de uma âncora para me lembrar do cuidado, de quanto Deus é poderoso e como ele controla todas as coisas, como todas as coisas estão no seu domínio, eu uso isso como uma âncora para me animar e para me manter de pé. No caso de Neemias, ele prosseguiu com a sua obra. Ele venceu o medo, ele saiu do desafio mais confiante. O mesmo acontece conosco quando nós enfrentamos os nossos medos com coragem. Nós ficamos mais fortes, mais resistentes e mais confiantes. Portanto, quando nós identificarmos, irmãos, o medo em nós, precisamos entender que quem nos deu a vitória foi Cristo. E ele nos deu a vitória sobre todo o medo, sobre tudo que nos afronta. Não há nada que possa nos atingir, porque nós estamos em Cristo. Portanto, nós devemos lidar com o medo de forma a glorificarmos o nome do Senhor com as nossas atitudes de quê? De coragem. Portanto, sejamos corajosos e enfrentemos os nossos medos com a graça e com a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, continue ali te dando graça e nós nos vemos então na próxima pré-aula da EBD Betel. Deus te abençoe em nome de Jesus.